Fraternais saudações, dignos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este nosso vídeo 125, 125º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Nesta oportunidade, para tratarmos do mapa astral, a carta natal do Sr. Aleister Crowley, um dos ocultistas mais conhecidos e influentes de nossa modernidade. Sim, já tivemos a oportunidade de falarmos sobre os aspectos históricos, sobre o contexto ocultista que envolveu a influência de Aleister Crowley aqui em nosso canal, em 2 ou 3 vídeos, mas mais especificamente no vídeo 93. Portanto, se você está interessado nos aspectos ocultistas que envolveu esta influência, recomendo que retorne aqui na linha do tempo em nosso canal e assista ao vídeo 93. Aqui vamos nos debruçar em estudo tão e somente sobre a sua carta natal. E a razão pela qual nós sempre estudamos mapas astrais de grandes personagens, modernos ou antigos, dos quais gostemos ou não gostemos, é, em primeiro lugar, para ampliarmos o nosso próprio conhecimento acerca da astrologia e, em segundo lugar, também para treinarmos este conhecimento e aplicarmos estes conhecimentos, esta mesma visão, ao nosso mapa pessoal. Portanto, ao mesmo tempo em que você vai refletindo conosco aqui, gradualmente, ponto a ponto, sobre cada um dos elementos posicionados acerca do mapa astral de Aleister Crowley, a recomendação é que você reflita também sobre o seu próprio mapa, observando como os planetas, como as conjunções, como as casas astrológicas e todos os outros elementos se posicionam no vosso próprio mapa natal. Pois bem, dignos, vamos direto ao mapa astral do Sr. Aleister Crowley e verifiquemos o seguinte, que alguns elementos são fundamentais. Basicamente, 4 elementos devem ser levados em consideração por ocasião da leitura do mapa astral. 4 elementos básicos, primários, primevos. Claro, o primeiro deles é o próprio Sol, que vai designar o seu signo. Então você vai observar isso no seu mapa astral. O segundo elemento é a sua Lua, também a ser observada. Você vai observar também o seu ascendente e o meio do céu, para onde aponta esta seta aqui. Então, 4 elementos básicos por ocasião da leitura de qualquer mapa astral, o seu ou de outro, devem ser levados em consideração. E é o Sol, que vai designar a sua energia essencial, a Lua, que na astrologia vai falar sobre as questões emocionais, os sentimentos e a psique em grande parte, o meio do céu, que vai referir-se àquilo que você deve atingir ou aquilo que é a sua missão de vida, ao que você deve se dedicar, e também o seu ascendente, que é o modo como você se mostra ao mundo. E como isto vai se posicionar no mapa astral de Aleister Crowley? Vejamos que o Sol está sob o signo de Libra, especificamente, em conjunção também com Vênus. Verifiquemos que o ascendente de Aleister Crowley é Leão, o modo como ele se mostra, que a Lua de Aleister Crowley está sob a égide de Peixes e que o meio do céu está, o meio do céu de Aleister Crowley, que nasceu no dia 12 de outubro de 1875, está exatamente sob o signo de Áries. Lembremos que 1875, é importante dar esse contexto aqui, é o exato ano, por exemplo, de fundação da Sociedade Teosófica, pelas mãos de Helena Petrovna Blavatsky. Já falamos dela aqui, e se você acha interessante trazer o mapa de Helena Blavatsky, deixa aqui nos comentários, bem como de outros personagens, e o seu esposo, o senhor Coronel Olcott, isso na cidade de Nova York, no exato ano de nascimento de Crowley, 1875, no dia 12 de outubro. Verifiquemos, digamos, o seguinte, que o Sol, portanto, em Libra, ele vai posicionar, em conjunção com Vênus no mapa de Crowley, vai posicionar as questões de poesia, de elegância,
de leveza, bem como os aspectos relacionados à harmonia e à pureza. Entretanto, estes mesmos aspectos aqui posicionados, dignas, vão falar e vão refletir muito a natureza poética. É pouco conhecido dentre as diferentes polêmicas que existem sobre Aleister Crowley o seu lado poético, a sua capacidade de escrita, a sua profundidade também enquanto não apenas escritor, mas também como condensador, codificador de ideias, e a sua ampla inclinação para a pintura, o seu gosto pelas diferentes artes. Então, tendo aqui exatamente Vênus em conjunção com o Sol, sob a égide propriamente de Libra, nós temos esta natureza. Os aspectos, por exemplo, relacionados à Lua em Peixes, vão falar sobre os elementos mais intuitivos, sobre o aspecto espiritual, a mediunidade, a conexão com o astral. É exatamente onde está posicionado a Lua de Aleister Crowley, lá na casa de Peixes. É um dos elementos, e existem outros, nós vamos ver aqui hoje dentro desse nosso estudo, que vão conectar a figura de Aleister Crowley com a espiritualidade. O meio do céu de Aleister Crowley está em Áries. Áries, ele vai significar o impulso, é para onde o indivíduo deve elevar-se. Vejamos que esse nodo norte de Aleister Crowley, vejamos que é importante levar isso em consideração também. Você vai verificar isso no seu mapa. O que é o nodo norte e o nodo sul, né? O nodo norte, ele está sob a égide de Áries, lá na casa 10, e o nodo sul vai estar aqui embaixo, posicionado junto também a Libra. Na casa 1, estes aspectos, o nodo significa de onde você veio, é o nodo sul, e o nodo norte é para onde você vai. Em astrologia também reencarnacionista, quando se leva isso em consideração, é de onde o indivíduo veio em encarnações pretéritas e o que ele deve construir no porvir, o que ele deve construir nesta encarnação, o que ele deve realizar. Então vejamos que ele está na casa 1, devendo, portanto, sair de uma missão mais particular, individualista, de algo mais centrado no próprio mundo, devendo-se propriamente aventurar em aspectos mais de empreendedorismo, para utilizarmos aqui essa palavra mais comumente útil em nossa modernidade, no sentido de empreender, no sentido propriamente de criar, de fundar, de romper e de trazer novas expectativas. Isto vai ser posicionado, essa questão da novidade, quando nós temos Saturno sob a égide de Aquário, significando expressamente este movimento de romper com as tradições para trazer elementos novos, o que vai ser confirmado lá pelo nodo norte de Aleister Crowley em Áries, na casa 10, bem como também o seu meio do céu sob a égide de Áries, e também sob o seu Marte, que vai estar em Saturno. Marte em Saturno, verifiquemos, Marte em Saturno não verificamos, Marte em Capricórnio é a expressão correta. Marte em Capricórnio parece um tanto quanto contraditório, visto que Marte é a força de ação, Marte é a força de movimento, de inovação, de virilidade, e Saturno é o aspecto mais tradicional. Então quando nós temos Saturno sob a égide de Aquário e temos Marte sob a égide também de Capricórnio, nós temos esta missão, temos este aspecto de romper com aquilo que é tradicional. E de fato, Aleister Crowley, quando ele entra para Golden Dawn, ali no finalzinho do século XIX, uma ordem que também foi criada, tem as suas bases lá em 1885, uma ordem inglesa. Aleister Crowley nasceu na Inglaterra, estamos falando basicamente deste contexto. Ele rompe, ele consegue ascender rapidamente dentro desta ordem, mas rompe em seguida com os seus principais princípios e traz todos os seus segredos à tona e se posiciona na qualidade de reformulador. E o reformulador está no mapa astrológico de Aleister Crowley, especificamente quando nós temos Aquário com Saturno, ou Saturno em Aquário, quando nós temos este aspecto ariano no meio do céu bem posicionado e este nodo também norte posicionado lá em
Áries, ou seja, verifiquemos que este nodo norte é chamado de Caput Draconis, que é a cabeça do dragão no latim, e o nodo sul, para você observar isso no seu mapa astral, ele vai ser expresso também tradicionalmente como a cauda draconis, ou seja, a cauda do dragão. Os nodos especificamente vão posicionar conjunções, alinhamentos imaginados no céu entre o Sol e a Lua. Portanto, esta figura desbravadora, este aspecto de quebrar propriamente as tradições, vão estar posicionadas também no mapa astral de Aleister Crowley. Agora, aonde é que está o aspecto místico, ocultista, o interesse pelas questões místicas? Para você que está acompanhando o nosso vídeo até o final, deixa aqui nos comentários. Sou um apoiador, uma apoiadora, acompanhando até o final. Paz profunda. Curta este nosso vídeo, ative aqui o sino também, isso é importante para receber todas as outras notificações. Agradecemos o seu apoio e a sua colaboração em nosso canal. Mas vejamos o seguinte, dignos, os aspectos místicos vão estar posicionados exatamente sob a égide de Escorpião. É quando nós temos Mercúrio, que é a palavra, a comunicação, o modo como o indivíduo se expressa. Nós já falamos sobre isso aqui em nosso canal. E também quando nós temos Júpiter, os dois sob a égide, observamos, de Escorpião. Escorpião vai significar também os aspectos mais ocultos, pantanosos, do subconsciente. E este aspecto aqui posicionado vai falar exatamente sobre, ainda mais nós tendo Mercúrio e Júpiter na casa 6, vão significar interesse pelo oculto, pelas questões místicas, por questões secretas, por questões um tanto quanto mais distantes do senso comum. Então, esta configuração de interesse, inclinação pelas questões ocultas e místicas, combinados com elementos de rompimento de tradição, é o que dá a Aleister Crowley, o que dá a este ocultista, justamente o padrão de quebra de ordens, o padrão de quebras daquilo que está estabelecido e daquilo que é o tradicional. São elementos importantes dentro do mapa de Aleister Crowley. A sexualidade é um dos pontos interessantes também que causa grande confusão. Vejamos, pouco importa aqui se gostamos ou não gostamos, se seguimos ou não seguimos, se apoiamos ou não apoiamos Aleister Crowley. Assim como outros mapas, nós estudamos aqui de uma outra personagem anterior e muitas pessoas se revoltaram, saíram do canal, fizeram críticas das mais demasiadas porque não concordam com aquela persona, mas não estamos aqui defendendo a figura, não estamos fazendo nenhuma espécie de proselitismo, nós estamos apenas treinando o nosso estudo astrológico a nível geral, externo e também a nível interno e pessoal, a fim de ampliarmos os nossos conhecimentos astrológicos. Então, e somente isso, não estamos defendendo um lado A ou lado B, não estamos dizendo que você tem que aceitar ou deixar de aceitar, e por isso resolvemos aqui entrar no mapa astral de Aleister Crowley. Mas vejamos, vamos voltar à sexualidade. Bem, em primeiro lugar, é interessante notar que exatamente aqui na casa 1, Aleister Crowley vai ter o Sol em conjunção com Vênus. E esta configuração, especificamente na casa 1, já dá um ângulo um tanto quanto bissexual, um ângulo um tanto quanto móvel, por assim dizer, na sexualidade. Nós sabemos que Aleister Crowley tinha, de fato, esta inclinação de natureza mais bissexual. Ele teve experiências sexuais tanto com homens quanto com mulheres, muito embora nós saibamos, pelos seus aspectos biográficos e históricos, já falamos disso em nosso canal, que ele tivesse uma inclinação mais heterossexual. Isso vai ser confirmado também exatamente por Marte estando sob a égide de Capricórnio, o que dá grande virilidade, o que acentua os aspectos masculinos. Então Aleister Crowley tinha essa figura, essa energia mais masculina. Entretanto, possuía também esses aspectos sexuais um tanto quanto mais ambivalentes. Talvez esse seja o termo correto. Outro aspecto interessante sobre a sexualidade de Aleister Crowley diz respeito à casa 5. E lá na casa 5 nós vamos ter Lilith.
E Lilith, dentre outras coisas, vai falar também sobre a sexualidade, o modo como lidamos com a sexualidade. E Lilith, na casa 5, que é a casa dos prazeres, fala do indivíduo que se aventura na sexualidade, do indivíduo que experimenta, do indivíduo que tem uma visão mais ampla, embora também fale dos indivíduos que têm uma inclinação aos vícios, porque experiencia, se inclina às aventuras, não apenas nos aspectos da sexualidade, mas também do sensorial, dos sentidos, e este é um dos elementos fortes da personalidade de Aleister Crowley. Sabemos sim que ele tinha ali grandes problemáticas com drogas, embora devamos separar, as pessoas criticam muito isso hoje em dia, o contexto da época e compreender o texto dentro do contexto. Naquela época, naquele momento, diversas substâncias e usos que hoje nós consideramos e sabemos como altamente nocivos, naquele contexto, aquilo era algo perfeitamente natural. E temos diversas figuras históricas, Freud e outras tantas, que se deixaram conduzir também por substâncias outras. Hoje que nós sabemos ser isso prejudicial. Mas sim, quando nós temos Lilith posicionado na casa 5, nós também temos esta configuração. Urano em Leão também, dignos observemos, vai tratar da vaidade. É um outro aspecto também muito presente na figura de Aleister Crowley. Nós falamos que o ascendente de Aleister Crowley é leonino, mas não falamos mais sobre isso, né? É o modo como ele se posiciona, ou seja, esse aspecto de assumir para si, a partir de determinadas conjunções, a figura de besta do Apocalipse, de 666, de ser um grande hierofante, de ser uma grande personalidade que trazia uma grande inovação. Esse aspecto mais fáustico, vaidoso, um tanto quanto megalomaníaco, vai se revelar por duas figuras, tanto Urano em Leão, como também o seu próprio ascendente também vai trazer esta configuração, um tanto quanto mais de vanglória, aquela figura um tanto quanto mais decaída, inclinada, sugada, sorvida pelos aspectos da vaidade e do próprio ego, ao menos de maneira externa, pela forma, pelo modo como ele veio a ser conhecido e como ele se mostrava. A Lua nós já falamos, mas a Lua também refere, já vamos terminar esse nosso vídeo, não fica muito longo. Veja, todas as vezes que nós nos propomos a estudar o mapa astral de figuras, sejam estas quais forem, nós abordamos determinados aspectos, mas sabemos que outros tantos vão sendo deixados de lado, porque nós vamos estudar esses outros aspectos sob outras personalidades, para que não nos declinemos excessivamente no tempo e estendamos em demasia o vídeo. Mas vejamos, o pai e a mãe, né? Isso é interessante em astrologia. O Sol significa o pai, que vai estar numa oposição um tanto quanto negativa com Marte, aí nós sabemos que Aleister Crowley perdeu o seu pai muito cedo, e a própria mãe, né? A mãe de Aleister Crowley está sob o aspecto de lá em Peixes, falamos sobre isso, que é a religiosidade, é a intuição, é o sentimento, e Aleister Crowley tinha uma profunda problemática, um antagonismo com a sua mãe, que era profundamente cristã. Ele que veio de uma família cristã, embora grande parte da sua doutrina se dedicasse a se opor propriamente ao cristianismo, nós verificamos que, em realidade, grande parte também do seu pensamento tem os seus fundamentos, as suas bases e as suas raízes no próprio cristianismo, mesmo quando procura se opor, se antepor ao próprio cristianismo. Então sim, a mãe de Aleister Crowley, que disse que foi quem deu a ele em primeiro lugar ali o seu título de besta e de 666, enfim, isso que foi depois espalhado pelos jornais da sua época em vida adulta, e foi exatamente essa influência que nós temos aqui no mapa astral da mãe de Aleister Crowley através da sua lua. Enfim, dignos, são diferentes aspectos, posicionamentos, e voltaremos a isso em outros aspectos aqui sobre outras personalidades. Se for do vosso interesse, deixa aqui nos comentários que continuemos a nossa sequência de análises de mapas astrais.
Foi uma honra ter os senhores aqui no vídeo 125. Até o nosso vídeo 126. Paz profunda.